Alô pessoal, na aula passada trabalhamos a co-culpabilidade e agora você já tem condições de construir mais conhecimento. Vamos falar agora dos bens jurídicos. Por que bens jurídicos? Porque você já percebeu que tudo em direito penal gira em torno disso aqui, ó, bens jurídicos. E os bens jurídicos, eles são eleitos, pessoal, de acordo com a sociedade que você está inserida. Por diversas vezes eu me refiro à Revolução Francesa, é um modelo de sociedade. Esse modelo de sociedade vai eleger quais são os bens jurídicos mais importantes para a sua manutenção, para a sua continuidade no tempo. Então você vai lá no Código Penal e você vai ver diversos títulos no Código Penal falando sobre bens jurídicos. Estes são os bens jurídicos protegidos: pessoa, patrimônio, dignidade sexual, administração pública, paz pública, fé pública. Esses são os bens jurídicos que a sociedade considera mais importantes. O povo estabelecido nesse território tem um governo, e esse governo, que é exercido através de representantes, parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal, vai dizer que esta sociedade aqui considera estes bens jurídicos os mais importantes, que serão, por conseguinte, protegidos da seguinte forma. Aí o Código Penal e as legislações penais extravagantes fazem o seu trabalho, ditam as regras. Quando que esse direito penal vai atuar? Quando alguém praticar um ato ilícito penal. Nós trabalhamos aí praticamente 80% do curso de direito penal para identificar o que é um ato ilícito penal, porque de regra os atos ilícitos serão cíveis, conforme artigo 186 do Código Civil. Então, pessoal, no direito penal, você já percebeu que você tem duas grandes questões para trabalhar, que é a questão dos atos ilícitos penais e a questão dos bens jurídicos. Quando você estudou co-culpabilidade, quando falamos sobre a condição do ser humano de ser gregário, viver em sociedade, buscar essa sociedade para poder interagir com outras pessoas e assim otimizar os seus bens jurídicos para ser mais felizes, que o homem se governa pela ética, mas é uma ética social, porque depende da verificação de quais são os valores que aquela sociedade defende. Então você percebe que há uma imbricação entre bens jurídicos e entre atos ilícitos penais que ofendam tais bens jurídicos. Aí eu mostrei para vocês alguns casos, por exemplo, da Daniela Pérez, da Carolina Dickmann, e também falei sobre a Revolução Francesa. E você percebeu que essa eleição de bens jurídicos e a forma como eles são protegidos vai também aí esbarrar em uma outra ciência penal, que é a política criminal. A política criminal vem antes do direito penal, que vai trabalhar justamente essas ideias de bens jurídicos importantes, como que podemos melhor tutelar estes bens jurídicos. E isso vai fugir um pouco da sua mão enquanto uma pessoa física que está aí sentada aí na sua cadeira. Você, logicamente, não está na Grécia, na Ágora, administrando a sua cidade diretamente. Você assim o faz por representantes. E quando eu dei o exemplo da iniciativa popular, naquele caso Daniela Pérez, você verificou que não é simples você exercer diretamente o poder soberano, conforme está dito lá no parágrafo único da Constituição Federal. Então, pessoal, vamos trabalhar algumas questões. Por que viver em função deste ciclo social? Ora, você está inserido aqui e agora nesta sociedade. Existe um modelo social. Se você vivesse em um modelo feudal, tudo seria diferente. Os bens jurídicos seriam outros, a forma de protegê-los também seriam outras. Então você tem que entender onde você está inserido, como que funciona a sua sociedade. Isso é algo determinado por fatores históricos, políticos, econômicos, e o direito penal ele vai refletir justamente os valores da sociedade. Quais são as garantias, então, das pessoas, razão de ser na sociedade, contra a arbitrariedade do governo? O governo é um elemento do Estado. O Estado tem 3 elementos: povo, território e governo. E quais são as funções de governo, pessoal?
é dizer quais são as diretrizes da sociedade, quais são as metas, o que essa sociedade vai buscar, o que essa sociedade defende. Então, quando você tem eleições, que tem lá o partido de esquerda, partido de direita, justamente tais partidos querem dizer quais são as melhores diretrizes para aquela sociedade. Quer dizer, mutatis mutandis, qual é a melhor forma de governar. Então você, sua família, seus amigos não podem ficar sob o jugo de eventual arbitrariedade de alguma ideia de governo ou por alguma forma de governar que tais representantes entendam que sejam as melhores, porém que violem direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são limites justamente aos governos. E o direito penal é a forma mais incisiva, agressiva de controle social, de organização social. Então, quando eu ressalto a necessidade de compreensão do aspecto garantista do direito penal, da função de garantia, é porque eventual impacto de arbitrariedade no manejo do direito penal vai influenciar mais diretamente na sua vida, você vai perceber isso com maior clareza do que você trabalhar com a função ético-social ou a função preventiva. Hans Kelsen, na sua obra Teoria Geral do Direito do Estado, já asseverou que a função preventiva do direito não é o que faz com que as pessoas declinem a sua anuência, o cumprimento das normas jurídicas. Se fosse assim, ninguém cometeria crime, porque basta ter lá na previsão do direito penal um preceito secundário que ninguém cometeria crime. E não é isso que você vê. Por mais que todo mundo saiba que atitudes criminosas são punidas, os crimes continuam acontecendo. Então, o preceito secundário nada mais é uma justificativa para o preceito primário objetivamente. Mas a característica do direito penal, do direito em geral, não é porque haverá uma punição em caso de infração, mas sim porque existe realmente, objetivamente, uma previsão de punição para eventual descumprimento. Mas essa função de prevenção geral para a sociedade não é isso que vai diferenciar o direito em geral, muito menos o direito penal. Então, o aspecto prático em relação a isso na sua vida não vai ser tão relevante quanto o aspecto de garantia. A garantia, sim. Isso vai impactar fortemente na sua vida e na vida dos seus pares, dos seus amigos e da sua família. Você identificar com clareza quando uma relação de direito penal ela se formou e quais são os seus elementos concretos, característicos, isso é fundamental. Por isso que nós precisamos entender o direito penal e não só o direito processual penal, porque o direito processual penal vai trabalhar garantias processuais. Lá no momento do Estado exercer o ius puniendi. Você não pode esquecer que nós temos duas relações jurídicas diversas. Uma processual penal e uma de direito penal. A relação jurídica de direito penal, ela se forma como se fosse, lá no direito da sucessão, a aplicação do princípio da Saizine. Determinada pessoa faleceu, o seu patrimônio que não pode ficar sem titular, ele, na hora, automaticamente, por ficção, ele já é transferido para os seus titulares. Você só precisa formalizar tudo através do inventário judicial ou extrajudicial. E aqui no direito penal vai acontecer um fenômeno semelhante. Se alguém pratica um ato ilícito penal, naquela hora, naquele exato momento, já se forma uma relação jurídica penal. Então você precisa entender justamente isso, que essa relação jurídica penal, ela tem elementos básicos. E você precisa saber, pessoal, identificar tais elementos para você imputar a prática de infração penal a alguém, a autoria material de um crime a determinada pessoa. Esse é o trabalho do delegado de polícia, quando ele faz o relatório encerrando o inquérito policial, indicia alguém, do promotor de justiça quando oferece a denúncia e do juiz quando recebe essa denúncia, pessoal. Então esse é o trabalho feito em abstrato de todos os operadores do direito. Só que cada qual vai trabalhar dentro de limite previsto para cada tarefa. O delegado de polícia ele vai trabalhar com indícios. Antes do contraditório e ampla defesa, você tem ali meros indícios. Os indícios precisam ser relevantes para ter justa causa para a ação penal. Se a ação penal ela é recebida, tem o processo, a instrução de julgamento, e lá no final já vamos ter o que? Decisões definitivas, juízos de certeza. Por quê?
porque as probabilidades são trabalhadas lá atrás, mas tudo girando em torno da relação jurídica de direito penal. Então você não pode confundir a relação jurídica de direito penal com a relação jurídica de direito processual penal. Então, quando nós falamos em garantias contra a arbitrariedade, não estamos falando aqui na aula de direito penal das garantias processuais, pessoal. Estamos falando das próprias garantias que o direito penal nos traz. Então, quando a gente analisa a teoria analítica tripartite do crime, nós estamos justamente exercendo essa função do operador do direito que verifica as garantias das pessoas, porque ninguém pode ser implicado dentro de uma relação jurídica penal se não cometeu uma infração penal. Então imagina a cena, você acusa alguém do cometimento de um crime. Isso acontece todo dia, pessoal. Toda hora tem alguém acusando alguém de crime, sem qualquer critério, a esmo. Então, qual violação que está acontecendo aí? A garantia das pessoas. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, artigo 5º, inciso 39 da CF. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, você tem que ter um artigo, um dispositivo de lei federal, dizendo que aquela conduta é criminosa, só que você não pode esquecer que para ter crime não basta apenas ter um tipo formal, você tem que ter um tipo material. Então você tem que já começar a analisar os elementos do fato típico, ação, omissão, resultado, nexo, fato típico, formal e material. E aí já começa a complicar, porque você já tem que pular para outro elemento da teoria analítica do crime, que é a antijuridicidade. Você tem que verificar se o sujeito possui a seu favor alguma justificante. Depois você tem que passar para a culpabilidade, verificar se o sujeito é imputável, tem que verificar as hipóteses de potencial concernente à ilicitude e inexigibilidade da conduta diversa, as discriminantes putativas. E aí, pessoal, esse é o curso de direito penal. Então, quais são as garantias das pessoas? Razão de ser da sociedade contra a arbitrariedade do governo. E isso que a gente estuda em direito penal, não confunda com o direito processual penal, porque a administração da justiça também é um bem jurídico. Então você não esquece disso. Lá no direito penal você tem um título, 2 crimes contra a administração da justiça. Se você imputa facilmente a prática de crime a alguém, você que está cometendo um crime de calúnia e eventualmente cometerá um crime de denunciação caluniosa, porque se houver a instauração de um inquérito, se o MP oferece denúncia em face de alguém, por você ter dito que fulano cometeu um crime, só que nenhum crime ali aconteceu, porque se você for analisar os elementos da teoria analítica tripartite do crime, você pode eventualmente verificar que na avaliação de algum dos elementos que estruturam um crime, que são essenciais à existência de um crime, não existe. E aí, quais são as garantias das pessoas? A administração da justiça também é um bem jurídico, pessoal. E aí, nós precisamos lembrar do porquê os sinos dobram. Uma coisa é você ter apenas a noção de que você gosta do seu pai, do seu irmão, do seu filho, do seu amigo. Outra coisa é você lembrar do porquê os sinos dobram. Lembra quando trabalhamos essa ideia, falamos aí da literatura estrangeira sobre esse tema? Você não pode esquecer que você fala. O ser humano, ele tem o dom da fala, e não é para falar com a parede. Você tem que falar com alguém. Até aquelas pessoas que dizem que não têm amigos, você só vai saber que ela não tem amigos porque ela falou isso com alguém. Então ela precisa dizer para alguém que ela não tem amigos. Então ninguém consegue viver só. Até aquela pessoa que se diz misantropa, antissocial, ela sempre vai ter alguém que ela vai falar. E ela precisa trabalhar, ela precisa comprar pão, ela precisa se vestir. Todo mundo depende de outro ser humano, pessoal. O ser humano é um ser gregário. Então nós estamos já avançando. As garantias do direito penal, elas servem para garantir a própria sociedade, porque se a razão de ser da sociedade é a vida em comum para a busca da felicidade, se as pessoas forem eliminadas, se nós tivermos um terrível holocausto, não vai ter mais sociedade. Então você preservar as pessoas, você preserva a própria sociedade. Por isso que o direito penal, com esse olhar de garantia, ele é muito melhor compreendido.
E você não pode nunca perder de vista o jogo político pela proteção dos bens jurídicos. Qualquer sociedade, ela segue um modelo, uma diretriz, e essas metas e diretrizes, elas são definidas por um governo. Então, um governo, ele vai dizer o que é mais importante para a sociedade. Vamos supor que amanhã, pessoal, surja uma lei penal dizendo que você sair às ruas e falar mal do governo é crime. Você não pode mais falar mal do governo. Então existe um jogo político pela proteção dos bens jurídicos, ditando para uma sociedade determinada quais são os bens jurídicos mais importantes. E a partir daí nós precisamos viver em função dessas leis. Porque se você viola uma lei dessa, você sofre uma pena privativa de liberdade. Por isso que estes têm que ser reconhecidos como os bens jurídicos mais importantes. Porque é somente para o que importa mais que as consequências são mais gravosas. Na vida, tudo funciona dessa forma. Já aconteceu uma situação com você, ou você já presenciou tal tipo de cena, em que uma pessoa quebra um objeto de outra pessoa. O proprietário do objeto, ele verifica a situação, presencia, e aí ele avalia, ele diz, não, isso aí não era tão importante para mim. Tudo bem. Se fosse importante, pessoal, uma batida de carro, você ia querer que a pessoa consertasse, a consequência é maior. Você não ia deixar para lá e amassar muito seu carro. Então, tudo que é mais importante, as consequências são maiores. Por isso que nós precisamos reconhecer que os bens jurídicos lá do direito penal são os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. E você precisa estar antenado nessas ideias aqui da politização do direito e administrativização do direito. Muitas vezes os governantes querem fazer política com direito penal, pessoal, para atender os clamores das massas. Vamos penalizar, vamos punir. Aí começa a fazer algumas legislações apenas para atender os anseios populares. Só que depois vem o STF e diz que aquilo ali não pode, é inconstitucional. Aí eu falei com vocês do exemplo da lei dos crimes hediondos, que previa o regime inteiramente fechado para quem cometesse tais condutas ali previstas. O STF depois disse que não pode, porque você precisa observar o princípio da individualização da pena previsto na CF. Aí o legislador veio, tudo bem, então vai ser inicialmente fechado. O STF também falou que não podia, porque precisa observar o princípio da individualização da pena. Então você precisa tomar cuidado, pessoal. Por quê? Se o STF não garante os direitos individuais, você está sendo vítima da politização do direito penal. E quanto à administrativização do direito penal? O governante, ele quer que aconteça alguma coisa na sociedade, ele quer trabalhar, ele precisa exercer sua função. Só que dá trabalho você governar democraticamente. Então eu posso querer, de repente, administrar através do medo, do temor. Então eu começo a criar um monte de regra criminalizando diversas condutas, para que as pessoas não atrapalhem o meu modo de governar. Isso é administrar através do direito penal. Isso não é democrático, pessoal. Então você precisa ficar atento tanto à politização do direito quanto à administrativização do direito. E nesse aspecto, você, operador de direito jurista, que constrói o conhecimento do direito, você certamente já está lançando uma visão diferente sobre o estudo do direito penal. Olha aqui, pessoal, essa notícia é de direito, mas na manchete aqui do G1 saiu na página da política. Percebeu, pessoal? São questões políticas e aonde entra aí a ciência do direito. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos trabalhar mais esses aspectos da politização do direito e administrativização do direito, para ressaltar ainda mais a importância de você focar o aspecto garantista do direito penal, sem perder de vista, lógico, as outras funções do direito penal. Mas para você entender melhor o direito penal, você precisa ficar mais antenado nessa necessidade de se trabalhar a função garantista do direito penal. Então, até lá, um abraço, bons estudos.